clique no botão de curtir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação. Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs, a nossa comunidade Nossa Senhora Perpétuo Socorro, São Frei Galvão, comunidade Nossa Senhora Aparecida, São Francisco de Assis e a comunidade católica missionária Divina Família Maurícia, sobretudo os nossos queridos catecúmenos. Gostaria de, nesse dia, no dia de hoje, realizar a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, que está no livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17 a 27. Então, queiram procurar em suas Bíblias, o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17 a 27. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 10, versículo 17 a 27. Diz assim o Evangelho: Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então quem é que pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós precisamos mergulhar muito na palavra de Deus. Não é simplesmente com uma leitura, com um pensamento, com uma breve meditação, reflexão, que nós vamos entender com maior entendimento, com maior clareza, o que Deus está falando em nossos corações. Por isso Jesus falava por parábolas, ele falava de uma maneira que fazia a gente pensar. E é exatamente isso que Deus quer, que a gente pense, que a gente use esse dom do Espírito Santo, que é a inteligência, o pensar, o se aconselhar, a buscar a ciência. Então a gente começa a pensar, mas meu Deus, é difícil para um rico entrar no reino de Deus, no reino dos céus? É quase impossível? O próprio Jesus falou. E aí os discípulos disseram: mas então como é que a gente vai fazer? Jesus respondeu e deu a solução. Olha, para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Deus é a chave da nossa felicidade. Deus é a chave para que a gente possa ter saúde, plenitude de corpo, alma e espírito. É que todos nós pensamos que o valor financeiro, o dinheiro, os bens materiais é o que vai nos resguardar, é o que vai nos proporcionar a plena felicidade. Mas não é. Então, porque a vaidade nos prende muito. Quando nós temos uma possibilidade material avantajada, nós tendemos a viver uma vida abastada, uma vida de luxo, uma vida de vaidade, e nos afastamos da humildade. E a humildade é tudo para que possamos compreender Jesus Cristo e Deus e a sua Santíssima Trindade.
Então, nós devemos nos privar da vaidade, do orgulho, ainda que você tenha uma condição financeira boa. Então, é difícil para um rico entrar no reino dos céus porque ele se abstém da vaidade, ele fica muito vaidoso. Aliás, se abstém da humildade, ele fica muito vaidoso, fica muito cheio de si, fica pedante, fica orgulhoso. E aí é extremamente difícil. Essa palavra de Deus tem tudo a ver com a questão da humildade. Mas quando a gente é dominado pelas coisas materiais, a coisa acontece de tal maneira que a gente não consegue se desvencilhar. Mas a gente quer entrar no reino dos céus, então é preciso buscar a Deus. Então, para a gente não ter esse tipo de problema, temos que buscar a Deus o tempo todo, através da palavra, através da meditação, através da reflexão, da leitura orante, estar em oração diariamente, para que a gente possa não se deixar levar pelas coisas materiais, pelas coisas do mundo. E quando chegar o dia da nossa partida desse mundo, olha que sofrimento. Para onde é que a gente vai? Será que a gente vai ter essa alegria de viver a vida eterna? Ou será que ainda vamos passar por outros e outros padecimentos muito mais graves? Então, que a gente possa refletir sobre isso. Aguardemos em Deus tudo referente à nossa felicidade, plenitude e eternidade, e não nas coisas materiais. Deus já falou, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. É muito difícil, mas para Deus tudo é possível. Nós vamos verificar hoje pessoas que têm que são afortunadas, que são milionárias, que eles já têm essa noção e procuram fazer obras de caridade, ajudar outras pessoas para melhorar sua situação diante de Deus. E nós devemos fazer o mesmo, trabalhar na caridade, no amor, na benevolência, na solidariedade, na humildade, para que possamos entrar no reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.